De abril de 2022, sejam bem-vindos ao programa Diálogos na TV Região. Nossos convidados de hoje para o diálogo são 2 convidados. Eram 3 convidados, mas já passou até já passou a parte do Cuica? Não? Então tá. Então o Cuica é o único ausente presente. É o único ausente presente. Meu amigo, boa noite. Eu te liguei. Ei, tudo bom? Ei, eu te liguei, mas não consegui falar com você. Mas eu preciso de te explicar um negócio. Eu tive que vir a Vitória para assinar um convênio. E o negócio marcaram 11 horas. Quando me liberaram, já era 5. Mas eu estou no engarrafamento desgraçado. Não vou chegar a tempo aí. Então, você vai me pedir... Eu quero te pedir desculpa e pede desculpa para mim aí, porque foi anunciado. Mas não tem jeito, porque na minha conta eu cheguei em Calçados 5. Só que o governador vem sábado aqui, se queria até que você pedisse aí, anunciar para mim, 9 horas da manhã, assinar convênios na ordem de 30 milhões de obras para o município. E de todas as áreas, educação, saúde, agricultura, se você puder fazer isso aí para mim hoje, é importante. Convidar quem tiver que convidar para sábado, 9 horas da manhã aqui na Praça de Calçado. Nós vamos inaugurar a praça e receber o governador para anunciar esses investimentos. E te pedir desculpa mais uma vez, porque eu não tenho como ir. Não vou chegar a tempo. Cuica, está dado o seu recado aí, você mesmo. Nem precisei falar, está com você. Então, nossos convidados de hoje eram 3, passou a ser 2 pessoas que estão aqui ao vivo, e essas coisas do ao vivo acontecem, esses imprevistos. Então, nossos convidados de hoje são pessoas diferentes, lógico, naturalmente os são, mas com idade diferente, com experiências diferentes, né, na parte política, e o nosso diálogo hoje é justamente falar sobre essa parte da política, o que acontece dos bastidores políticos, o que nós precisamos mudar, o que o eleitor precisa pensar, e nós vamos bater esse papo aqui nesse podcast. Vamos fazer um podcast meu, bem à vontade, sem censura, para poder falar o que deseja falar, que tenha vontade, né? Claro, com respeito, né? Isso aí, meu irmão. Tá bom. E, no caso, apresentar aqui o Savinho Saboia, ex-secretário de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana e de São João da Barra, teve outras funções que depois você explica. Savinho, seja bem-vindo ao programa Diálogos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, junto com o Betinho aqui, que é um prefeito experiente. Dar uma boa noite aos ouvintes da TV Região, ao Lohan, que está nos bastidores, ao combatente, vereador de Apiacá, Diego, que eu acompanho muito. Enfim, estamos aqui para bater esse diálogo, né, com os internautas e com os presentes. Outro convidado é o ex-prefeito de Apiacá, por 2 mandatos, Betinho Alves. Seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Benés. Eu chamo Benés de Campos, né? Muitos anos. Benés luta nesse processo há muito tempo. Dizer para mim que um prazer estar aqui com você, sobretudo junto com o Sávio. Nós tivemos a honra de ter a presença do prefeito Cuica, que certamente poderia contribuir muito, né, com a experiência dele, com toda a história política que ele tem. E aproveito aqui e desejo ao Cuica sucesso nessa empreitada que ele tem, que ser prefeito, sobretudo numa cidade pequena como as nossas, não é fácil. Mas Cuica vem demonstrando assim, um desempenho fantástico. Cuica é o prefeito hoje aí do sul do Espírito Santo, que vem desapontando não só na postura de prefeito, mas também como os investimentos relevantes, como ele anunciou aqui agora, que mais de 30 milhões de investimento para o sul, para Calçado especificamente. Então, para mim, muito obrigado, né, e agradeço também aos telespectadores aqui da TV Região. Como falamos inicialmente, na realidade é o primeiro programa com um perfil um pouco diferente, com 2 políticos, né? E o que vai acontecer? Às vezes serão as mesmas perguntas, porque são duas pessoas com experiências diferentes. Então, a ideia de um pode não ser o do outro. Fica à vontade. Não é um debate, nem tem constrangimento, né, de ser contra ou não concordar com o que o outro acha.
Se vocês concordarem que seja assim... Eu tenho um amigo meu que fala que debate são duas posições opostas, né, colocada na mesa, e que as duas são verdadeiras e irretocáveis. Então você já viu que não é fácil, né? Vamos começar aqui pelo Savinho. Qual o seu propósito como ator político na busca de uma trajetória para ser gestor ou ser um prefeito? Você foi cabeça de chapa em uma eleição e depois em outra você foi vice. Qual o seu propósito nessa caminhada política? Então, Benezzi, eu milito na política desde os 20 anos de idade. Já fui candidato a vereador, inclusive, poucos sabem, fui candidato a vereador com 19 anos na chapa do saudoso Carlos Garcia. Na época era o Álvaro Moreira como candidato. Enfim, política faz parte da minha vida, assim. Eu sou apaixonado pela política do bem, em especial. Eu entendo que os atores políticos, e quando são atores políticos e gestores ao mesmo tempo, a missão essencial nossa, enquanto políticos e gestores, é usar a política para transformar ou impactar de alguma forma, com as ações públicas, de gestão pública, a vida das pessoas. Eu não vejo de outra forma a não ser assim. Você utilizar os recursos públicos que você tem à sua disposição, ou que você possa captar, que tem muito recurso, como agora você vê o Cuíca, anunciando 30 milhões de reais para São José do Calçado. Eu acho que deve ser o maior recurso que Calçado já recebeu na história, na história, sem dúvida. É um recurso de expressão que não se vê. Enfim, e utilizar esse recurso de forma empreendedora, investindo realmente para impactar na ponta quem precisa, que é o cidadão. Eu, particularmente, sim, milito na política nesse sentido. Aonde quer que eu trabalhe, ou qualquer prefeito que eu preste serviço, eu só consigo prestar serviço assim. Utilizar os recursos públicos, as ações públicas para impactar a vida das pessoas. Então, se eu posso te responder de forma objetiva e sucinta, a minha trajetória política é para isso. Realmente eu fui candidato em 2016 a prefeito, na chapa da prefeita Branca. Eu tinha vindo de 8 anos com ela como secretário. Além de saúde, eu fui secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura. Fui secretário de Esporte e Lazer, fui de saúde dela, e aí sim eu fui alçado a candidato a prefeito. Era um momento muito difícil da cidade, em especial politicamente falando, e ainda assim tivemos um retrospecto na urna de cerca de 8 mil votos naquele momento. Foi um bom retrospecto para a situação que a gente se encontrava. E depois, agora, nesse momento, vim de candidato a vice também da chapa da ex-prefeita Branca, nesse contexto todo que todo mundo já conhece dessa eleição. Enfim, agora eu retorno para Bom Jesus em janeiro desse ano, estou morando aqui de novo, continuo na minha missão política, continuo na busca do resultado político e estou trabalhando para isso. E continuo também na gestão pública, de certa forma. Então eu entendo que é isso, a minha trajetória, o meu objetivo político vai ser sempre nesse caminho que eu te falei. Utilizar a política para promover resultados afirmativos, impactantes para a população direto, para quem mais precisa em especial. E tem muita gente que precisa, pode acreditar. Esse é o seu propósito. Esse é o meu propósito. Betinho, quer que eu faça? Que eu repita você? Me dá essa colher de chá. Ou você quer? Deixa eu encontrar aqui onde está a pergunta, né? Qual o seu propósito como ator político na busca de uma trajetória da candidatura? No caso, você já teve essa experiência em 2 mandatos. Sim. E qual foi o seu propósito nesse caminhar? Benezio, enfim, o Sávio, meu secretário ali, ele narrou assim, a essência do propósito de quem realmente quer se comprometer com o processo político. Eu tenho pouco a acrescentar, né, no que o Sávio falou. Parabenizo o Sávio por ver essa força aí, jovem, com essa cabeça maravilhosa e aberta, com essa amplitude do que ele colocou aqui. Entendeu? Então eu posso falar isso porque eu sou um pouco mais velho que o Sávio, então eu avalizo, um pouquinho, eu avalizo perfeitamente o que ele falou. O que eu posso dizer para você que a política ela é feita de experiência, né? Você tem que estar vocacionado para o processo, mas você não pode ser candidato de si próprio, né? Você tem que buscar toda a forma possível de diálogo, né? Você tem que estar inteirado com as coisas que acontecem com a sua cidade. Você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Não precisa ser mestre, sabe, em tudo, mas você precisa de saber um pouco de cada coisa para que você possa se nortear nesse processo. E essa vocação de você ser um agente político, ela não está assim
delegado que você tem que ter um posto só, eu sou candidato a prefeito e pronto. Não, é um processo construído, né, que diante das pessoas que estão em torno de você, né, as pessoas também vão te conduzindo você para esse processo. Eu tive essa felicidade de militar desde 2004 para cá, né, uma coisa histórica na minha vida. Eu acho que isso jamais eu vou esquecer, né, porque você tem uma ideia, eu fui o primeiro prefeito, sabe, eleito, tá certo, em EPAK pela oposição, né. EPAK tinha um processo meio oligárquico, né, durante 50 anos, né, que o mesmo grupo se mantinha no poder, né, é quase um processo hereditário, né. Eu saí lá de um botequim, né, me lembro, recordo, eu, meus filhos e mais 2 pessoas segurando uma bandeira na praça, né, as pessoas acharam aquele meio estranho, como é que pode... É um maluco. É um maluco esse cara. E só para você ter uma ideia, isso que me move, isso que me deixa, é você tentar fazer com que a sua fala, a sua postura, liberte as pessoas. Porque quem é o ator principal do processo político não é o candidato, ele só dá voz. Quem é o ator principal do político é o eleitor, né? Esse cidadão que vai à urna de forma cívica e deposita sua voto, aquele voto de esperança, de expectativa. Em EPAK eu encontrei naquela época, 2004, um pouco completamente amordaçado. Para você ter uma ideia, em cada 10 casas que eu ia, eu encontrava uma placa, né, do meu adversário, de cada 9 casas. Para você ter uma ideia, era uma coisa assim séria, porque você podia estar na rua, que o carro vinha, subia uma escada e pregava a placa, né, na sua casa, sem que você autorizasse, um patrimônio seu, né, sendo invadido pelas arrogâncias daqueles que estavam no poder, que chegou um certo desvandeio da cabeça deles, que eles achavam que ele poderia mandar até na sua casa. Então esse era o contexto que eu entrei e falei assim: pô, será que esse rapaz está ficando doido? Como é que vai enfrentar todo esse processo político impregnado, né, que sempre tem que ser, era assim antes, é assim hoje e tem que ser assim sempre. Eu entrei nesse meio, né? E olha o que aconteceu, abriu as urnas, eu tive 35% dos votos. Saiu fora da caixa. Saiu fora da caixa. Não veio, o povo de EPAK naquele momento começou a entender que ele é o protagonista do processo. E a partir disso, eu disputei uma eleição, né, teve um processo lá traumático, né, em EPAK, quando o prefeito foi cassado por uma série de irregularidades. Tivemos uma eleição extemporânea, né, eu imbuído com esse sentimento, agregado a mim todo aquele sentimento que eu adquiri ao longo daquela caminhada, disputei a eleição, ganhei a minha primeira eleição com 2 anos. Quer dizer, você imagina o que a expectativa de colocar em cima de mim durante 2 anos, com toda uma demanda de 50 anos, com toda a expectativa no futuro. Trabalhei feito um cão, entendeu? E com apoio da população, dialogando e conversando, fui para o segundo mandato, consegui me reeleger novamente, os 2 por 60% dos votos. Então, isso te enche de responsabilidade. E dizer que você, como agente político, entendeu? Você tem que respeitar as pessoas que estão em torno de você. Você não é dono da razão. Você somente é o porta-voz das esperanças das pessoas que falam com você. Eu nunca acreditei, tenho medo de quem acha que o mundo político tem que ser construído pela visão do candidato, do eleito. Não, ele só é um instrumento a favor da população, porque as demandas têm que ser a população que chega até o prefeito. Então, é nesse contexto, dizer que não sei o que o futuro me reserva, né? Eu acho também que o processo político tem que se oxigenar, esse é um processo legítimo, eu quero contribuir, né? Abrir uma discussão com todos aqueles que querem o bem da minha cidade, o bem da polícia da nossa região, para ser o que for preciso. Furador de buraco, montador de palanque, entregar santinho nas portas das indústrias, das empresas, ser motorista, ser candidato a vereador, ser candidato a vice-prefeito, ser candidato a prefeito. Eu quero fazer uma união do bem para que a EPAK possa sair da situação triste que está, né, como agente político, e trazer uma cidade para um lugar que nunca deveria ter saído. Esse é o propósito, é um sonho de ver a minha gente vivendo bem, né, e tendo acesso aos bens públicos. Engraçado, deixa eu complementar, fazer uma adenda aqui. O Betinho contou na história dele, chamaram ele de doido várias vezes, né? Parece que a história se repete. Eu estava conversando com o Diego hoje, as pessoas, muitos chamam o Diego de doido, né? Eu acompanho muito ele é combatente. O Diego é guerreiro. Precisa ser. Então, assim, às vezes é preciso que tenha um doido, né? Nesse setor, para que verdade, sabe, as pessoas comecem a abrir a cabeça. Eu vejo vocês, vejo o Diego, né? Eu tenho dito que, assim, atropelando um pouco aqui, que os filhos da gente, né, e essa geração nova tem que ser melhor do que a gente, né? Porque a gente também está sentado no ombro dos ombros dos gigantes do passado, né, que deram exemplo para todos nós. Eu acho que agora eles também tem que continuar esse processo. Eu tenho dito para ele que a coragem que vocês têm, e que isso está no Diego, né, é a mãe de todas as outras virtudes. Porque quando você tem coragem, você inibe que você possa ser um fraco e estar submetido à regra do jogo, onde o poder público pode trazer benefício. Então você tem que ter coragem. Coragem é a mãe de todas as virtudes. Eu parabenizo o Diego, e em nome do Diego eu parabenizo você e toda essa juventude que está aí, cheia de garra, cheia de energia, para fazer da política um instrumento do bem. Um bom discípulo do pai.
Tomara que sim, tem que ser melhor do que o pai. Tem que precisar. Melhor do que o pai. Aqui para o Savinho, né? Como foi esse início, né, que chegou em você? Eu quero entrar para a política, eu quero fazer política, eu quero viver na política, eu quero conversar, eu quero levar ideias. Qual o momento que isso aflorou em você, que vou começar? Quando eu tinha mais ou menos... meus pais sempre foram muito envolvidos com a política de militância. Quando meu pai era vivo, minha mãe, que eram casados ainda na época, a gente frequentava muito os comícios. Eles levavam a gente nos comícios, aqueles comícios apaixonantes, que era aquela disputa de bandeira vermelha e branca com bandeira azul e branca, e eu fazia parte da bandeira vermelha e branca. Era as campanhas do Carlos Garcia. Meu pai, para quem não sabe, José Hermínio da Fonseca, foi criado na loja Passalini. Chamava até de filho do Passalini. E assim, a organização daquelas campanhas eram feitas ali, assim, naquele ambiente, ali, aquela turma, sempre aquelas pessoas que organizavam as campanhas. Então a gente frequentava. E eu, desde menino, era apaixonado por comício. Eu gostava muito de comício. E adolescente... Gostava da festa, né? Adolescente, continuei indo no comício. Um dia eu vou estar lá em cima, falando assim. Vou te contar uma história, assim, coisa que eu pensei uma vez. Quando eu fui candidato a vereador no grupo do seu Carlos, no último comício, na praça, quem fez o discurso final foi o Claudinho do Sebrae. Foi o último discurso daquela campanha. O doutor Agostinho era candidato a vice-prefeito. E eu fiquei bem no cantinho do palco, aquela multidão de gente, que esse comício era muito bacana aquilo. Eu era candidato a vereador pela juventude, enfim, não sabia nada de nada, como não sei até hoje. Mas eu sabia menos ainda. E ali, naquele momento, eu pensei realmente, assim, um dia eu vou ser prefeito dessa cidade. Você pode achar que não, mas eu olhei aquela multidão e eu visualizei eu sendo prefeito da cidade. É os sonhos que movem a gente, né? Eu visualizei aquilo, assim, eu tive aquela visão. E hoje tem 23 anos isso, eu não fui prefeito ainda. Mas eu tive aquele pensamento daquela forma. Claro que depois a vida se encarregou de mudar o rumo, fui fazer outras coisas, mas continuo na política, assim. Como eu te disse, eu vejo a política como um movimento social transformador. Só serve para mim se for para transformar. Se for para aglutinar, para fazer maldade, para fazer com o adversário, você não vai me ver fazendo isso, não me cobre isso que eu não vou fazer. Agora, quer me chamar para fazer uma política bacana de transformar a realidade das pessoas, estou dentro sempre. Mas só não estou para as coisas negativas. Então, eu me vi na política, sim. Por isso que eu ainda estou na política, assim. Tem gente da minha família que fala, poxa, você tem uns amigos que falam, meus amigos todos foram embora. Você está fazendo o que na política? Larga a política, larga não sei o quê. Cara, eu gosto da política. E tem gente que gosta da política. Porque eu me considero uma pessoa de bem. Eu me considero uma pessoa correta. Eu sou correto. Eu durmo no meu travesseiro com a minha esposa, com o meu filho, tranquilo, porque eu sou muito correto. Se eu que sou correto abandonar a política, o que vai sobrar? Só espaço para quem quer usar da política para benefício próprio. Então eu, estando no movimento político, eu ocupo esse espaço um pouco. Eu ocupo esse espaço desse que não quer nada com nada, só quer usar a política para o bem próprio. Então eu entendo assim também. Faz parte de nós, cidadãos, ter essa vocação para a política do bem. Se a gente não incentivar, inclusive, os nossos filhos, os mais novos, um Diego da vida, um outro vereador jovem de 20 anos, 18, para entrar na política boa, aquela política afirmativa, isso tende a piorar cada vez mais, a ocupação do espaço por maus políticos. Então, assim, isso que me move também, entendeu, Benésio? Continuar na política. Eu não acredito, eu continuo sendo bem otimista com a política positiva, com a política voltada para resultado positivo. Eu sou um cara entusiasta da política boa. Assim, eu posso estar numa ilha, né, às vezes. Eu posso estar numa ilha, só você que pensa assim, não, tem muita gente boa. Não, né, claro assim, que não, estamos aqui com o Betinho, estamos aqui tem Bom Jesus, tem muita gente boa também. A gente não pode demonizar os políticos, a gente vê um movimento muito forte de demonização da classe política. E isso, às vezes, muitas das vezes também é orquestrado para benefício próprio. Mas essa é a base da demonização da política, isso é tudo bem planejado. Para que uns tenham benefícios, na verdade. Mas é preciso uma retroalimentação também do processo. Enaltecer as boas ações, os bons políticos, as pessoas que querem realmente o bem da cidade. E eu me considero dentro desse processo. E mais à frente nós vamos falar sobre a questão dos jovens na política. Betinho, para você também, há quanto tempo
Quando que foi o momento de fazer, não, eu quero entrar nesse negócio, quero ser político? Rapaz, E quantas vezes você foi candidato antes de se eleger? A minha inserção na política foi um negócio muito, assim, foi um incidente. A gente vivia esse quadro político lá em APH, né? Eu tinha um restaurante em APH, né? Eu tinha o prazer de recebê-los aqui, de receber você lá, com muitos dos bons jesuenses que iam lá, sim. Entendeu? E eu estava meio inconformado com aquela situação que aconteceu em APH, mas não passava nem um pouco você candidato a prefeito a nada. Eu queria participar organizando o processo, entendeu? Tentando aproximar as lideranças que, de certa maneira, eu tinha aquele conceito. Eu fui candidato hoje, se você não votar em mim hoje, você se me torna um eterno inimigo. E por isso que eles ficavam sempre sendo fracassados no político. Eu falei, isso está errado. Quem não votou em você hoje não quer dizer que não vai votar em você amanhã. Então eu entrei nesse processo, sabe, para tentar aproximar essas lideranças que estavam afastadas de eleições passadas, entendeu? Aí me coloquei minha casa à disposição, meu salão do restaurante, fui buscando as lideranças, fui conversando com a liderança, e nesse interim, tinha um candidato a prefeito, que ele tinha uma situação econômica muito boa, né, e um que foi o ex-prefeito. Qual foi o impasse? Eu tenho que ser candidato a prefeito porque eu sou o mais rico. Eu tenho que ser candidato a prefeito porque eu já fui prefeito. Aí você já viu, né, que realmente o que contava ali não era um processo de avanço, mas sim um processo de vaidade pessoal. E aquilo desencadeou por quê? Para voltar como era antes. Como já tinha aglutinado pessoas em todo esse projeto, sabe o que eles fizeram comigo? O candidato vai ser você. Mas eu candidato? E acabou assim, eu entrando no processo político, né, com essa candidatura que foi um incidente do processo, e eu acabei assumindo essa responsabilidade, né, evidente que eu estava completamente cru do processo, né, mas cheio de energia, cheio de vontade, né, e apoiado por aqueles que me incentivaram, fomos para a luta, fomos dialogar, fomos conversar. Pra você ter uma ideia, que a coisa é tão fantástica, sabe? Esse é histórico, eu estou agora tentando ver se consigo deixar isso para a história, para essa garotada chegar. Tinha casas que eu não podia chegar porque eu prejudicava a terceira geração, né? Eu tinha que pular o muro, olha bem, eu tinha que pular o muro daquela residência de noite para que os adversários meus não pudessem ver, para não prejudicar a família. Esse era o caldo político da cidade. Tinha pessoas que eu tinha que visitar pelo bilhete, entendeu? Você tem um nível do que eu enfrentei, né, como foi dinâmico aquilo, como foi bacana, que foi modificado. Aquilo, pelo contrário, eu me recolher, emagrecer, aquilo me fortaleceu. Entendeu? Aquela prisão, aquela algema que aquele povo vivia, um povo fantástico, como o de APH, trabalhador, gente honesto, né, cheio de querer avançar na vida, mas preso por limitações de pressão política, porque ela tinha o conceito: o meu neto que vai nascer um dia pode ser empregado da prefeitura, porque ela não gerava emprego. Então, como você falou, é todo um processo programado, tá certo? É uma retroalimentação. Então, eles sabem, se você promover um terreno arrasado, destruído, de pessimismo, de colocar você como pobre e na condição de ser humilhado, porque você não pode ter nada, você fica uma presa fácil para ser dominado por aqueles que implantam isso na sua cabeça. E você sonha pouco. Então, qualquer coisa, ou no presente, ou na expectativa que você pode ter, você já virou uma presa fácil na mão desses abutres políticos que comandavam a cidade naquele período. Que eu falo isso não por desrespeito pessoal, pela conduta, pela visão política, que é uma coisa horrorosa, você diminuir o ser humano, levar ele para a condição de sub-humano, para você poder ter dele aquilo que você quer, porque o cara não tinha saída, entendeu? Não tinha saída, ou era ali ou não era outro lugar. Então, isso me trouxe a luta. A opção não tinha muito. Não, era essa ou era essa, não tinha jeito. Aí chega um doido como eu lá e desbanco esse processo e 30% do sítio. E quantas vezes você foi candidato? Fui candidato 2 vezes, candidato, aí na terceira eu já ganhei, na quarta eu ganhei a eleição, entendeu? Fui 4 vezes e ganhei 2. Agora tivemos o nosso candidato, né, que eu gostaria de não falar nisso, porque isso me deixa muito chateado, né, que foi uma decisão muito errada que eu tomei. Aproveito a oportunidade e peço desculpa ao povo de APH, né, eu fui enganado, eu acho que quem não é enganado, né, e eu leio muito mais, eu tenho que ser consciente, eu assumo isso, eu peço a você, sabe, eu peço a todos aqueles que querem entrar na política, para que vocês nunca misturem o carinho, a amizade, com o seu papel de gestor. Tá? Eu deixei que isso pudesse nublar a minha visão, entendeu? Eu acabei apostando, e fui praticamente forçado a apostar numa pessoa que me decepcionou profundamente, né, que não tinha nenhum espírito republicano, que não tinha amor à cidade, que não tinha nada. Estava ali em função da oportunidade que foi dada a ele para exercer uma atividade na política, que estava num processo de abandono social. Eu pude recuperá-lo, e no momento que ele teve a oportunidade de disputar a eleição
né? Ele perdeu a eleição, graças a Deus ter perdido a eleição, infelizmente perdeu para um prefeito ainda que trouxe um retrocesso maior na cidade, mas eu pude me desvincular desse processo. Eu acho que hoje, né, se eu tivesse sido ganhado as eleições, eu sou franco, eu acho que na situação seria um pouco pior, mas porque você pode ter uma ideia, é isso, Flávio, que nós temos que combater, né? Sabe onde esse cidadão está hoje? Hoje ele exerce um cargo de confiança com tal prefeito. Essa promiscuidade que nós temos que acabar com a política. É você usar a política somente para sanção social, para benefício próprio, com interesse individual de enriquecimento. Eu chamo isso de enriquecimento ilícito, de trair confiança do povo, em detrimento da população que votou em você. Quantas pessoas brigaram entre si na questão ideológica? E hoje o cara usou desses votos que teve para dentro da prefeitura hoje, tirando os recursos daqueles que falta o remédio, que falta o exame, que falta tudo, mas o prefeito hoje banca o seu adversário político no mesmo palanque, os dois se degladiavam para poder avançar politicamente, na cabeça deles, compra o seu candidato da oposição e bota dentro da prefeitura. Brincadeira. Mas a última eleição agora você veio candidato. Vim candidato. Nessa última eleição. É essa que eu tinha falado. Foi uma coisa fantástica, né? Eu agradeço profundamente. Né? Foi uma vitória sem ter sentado na cadeira de prefeito. Né? Porque muitas vezes você perde ganhando e alguém ganha perdendo. Né? Eu, com mais de 90 votos que eu tivesse tirado do prefeito, eu já estava na condição de prefeito. Gastei tênis, né? Café dos outros que me davam na casa deles, água, abraço, carinho e diálogo, né? E esse povo de PH, né, depositou em mim uma expectativa muito grande. Enfrentei, né, 6 candidatos na oposição, 6 candidatos. Claro que 3 candidaturas era laranja do prefeito na época, paga para ser candidato, para dividir os votos da oposição. Infelizmente não deu para poder superar todas essas pedras no caminho e pedir a eleição por 90 votos. Por isso somos diálogo, né? Exatamente, está aí, tá aí. Mas é o seguinte, vamos começar com você aqui. Qual o papel do eleitor nesse processo? Como o eleitor se comporta diante da eleição? Qual a expectativa ele tem na escolha de ir votar? Comigo essa bola? Vamos conversar com você, que sempre conversei com ele aqui. Vamos conversar com você, já falou bastante, mas vamos conversar com você. Deixa eu respirar aqui. o Campos, você tocou no assunto mais importante para mim do processo político, que é o eleitor. Ele é protagonista. Ele é o início de todo o processo. O comportamento do eleitor vai ser o resultado das políticas públicas logo depois das eleições. No meu ponto de vista, nós temos 2 tipos de eleitores, né? Aquele que vai para a urna de forma cívica, com amor da cidade no coração, que deposita o seu voto na expectativa de querer o melhor para a cidade, né? Ele escolhe o candidato que representa aquela expectativa nele, né? E vai lá, transfere essa esperança para esse candidato. Isso é legítimo, essa é democracia, isso é lindo. Você poder sonhar e dizer o seguinte: o sábio pode fazer para o bom Jesus aquilo que eu gostaria que fizesse. E tem um eleitor que vota em função dos interesses pessoal dele, né? Essa visão desse eleitor que vota com essa expectativa, o meu voto tem que servir para mim, tá certo? É porque ele encontrou alguém no processo político que pensa como ele, tá certo? Então o resultado desse candidato que foi eleito com essa visão desse eleitor, que por não sei qual é a forma, né? Qual é a forma dele votar, se é troca de emprego, se foi compra de voto, não sei, isso, se esse candidato ganhar as eleições, o resultado vai ser que muitas vezes encontramos na cidade. Se porventura o candidato eleito, desse eleitor, for o eleitor que depositou esse voto da esperança, da oportunidade, da expectativa, do amor à cidade, você pode ter certeza que esse candidato eleito, a dívida é imensa, só cabe uma coisa para ele: fazer o bem para a sociedade. Porque quando você faz um favor para uma pessoa, não tem preço. Mas se você me der uma carona agora, daqui para Bom Jesus, daqui para PK, eu chegar por forma educada e perguntar, sabe quanto que é? Se você me cobrou R$5, eu te devo um favor mais. Mas você quer isso, Betinho? Não é nada, quanto eu te pago? E ainda te deixou na sua casa. Exatamente, não tem preço para isso. Então é isso, eu digo para o eleitor isso aqui, ele é a chave de todo o processo, ele é responsável pelo início de um processo político sadio, e ele é responsável para escolher aquele que verdadeiramente pode trazer uma política pública desenvolvimentista para a cidade dele, porque o voto foi livre, espontâneo, de coração, de amor e de afinidade com a política sadia, como você falou, Sávio. Eu vou só falar aqui algumas pessoas que estão aqui, não vou voltar para o Sávio aqui. Hamilton Oliveira, Marcelo Fernandes, estou sem óculos aqui, tá bravo, né? Dalzi Schwab, Leandra Peçanha, Celso Veiga, Moacir Lopes, Leandra novamente aqui, que está nos assistindo, Edson Souza e
professora Wanda. E depois vocês terão uma oportunidade de responder, vocês podem acessar. O Edson aí é meu vice-prefeito. Um abraço, meu irmão. Quem? O Edson, meu vice-prefeito. Ah, o Edson, tá aqui. É o vice-prefeito dos sonhos de qualquer um na face da terra. Eu lembro do Edson, né? Eu chegava lá, pra você ter ideia, ele nunca sentou na minha cadeira de prefeito, sabe? Eu saí de férias. Nem para brincar. Nem para brincar. Ele nunca pediu sequer para botar um cargo da família dele. Ninguém, cara. Então eu tenho um respeito e tenho uma honra de ter tido o Edson como vice-prefeito, que eu gostaria que todos os prefeitos do Brasil tivessem um homem dessa qualidade, desse nível como vice-prefeito. Eu brincava com o Edson que quando o governador chegava para cá para fazer uma obra, entregar um auto de serviço, falei, governador, pede esse vice-prefeito para brigar comigo, eu estou passando vergonha diante dos outros prefeitos do município do Espírito Santo, porque é o único que não brigou, que não quer minha cadeira, é ele. Então, meu abraço, meu irmão. Tenho gratidão por você. Aí depois você pode entrar aqui, né? O Diego te orienta aqui, você Tá. pode responder aqui Tá. o que quiser. Vamos lá, quer que faça a pergunta novamente? Eu acho que dá para responder. Ok. Então, eu vejo, assim como o Betinho falou, realmente o eleitor ele é a mola mestra do resultado que a gente vai obter nas urnas para a cidade, né? Eu vejo de forma que ele precisa cada vez mais ter essa consciência do poder que ele tem. E eu não vejo outra forma de resgatar essa possibilidade dele ter essa consciência se não for através da educação. Existe uma necessidade urgente no país, não é só na cidade, de se criar uma cultura de educação política nas escolas. Para que eu estou falando? Às vezes eu falo, pô, o Savinho está sonhando, não. Hoje, o desinteresse pelo voto, ele está cada vez mais crescente. O desinteresse pelo voto consciente que eu estou falando. O desinteresse por votar, para ver um resultado efetivo na sociedade, ele vem crescendo eleição a eleição. A abstenção está crescendo muito, Bom Jesus, nas últimas eleições teve uma ordem de 30%. É muito, né? Pessoas que não votam, não querem votar, ou justificam, ou faltam. Enfim, daqueles que vão votar, cresce muito o número de eleitores, ou que votam no candidato que eles acham que vai ganhar, que é o voto útil, ou ele vota naquele que lhe dá benefício, que o Betinho falou. Por que isso vem aumentando no meu entendimento? Porque os maus políticos, eu volto na história do mal político, com os escândalos recentes, com os escândalos do passado, que não é tão passado assim, que também é recente, isso fez potencializar esse desinteresse do cidadão de bem pela política, pelo votar, por mudar as coisas, porque no subconsciente dele, ele acaba entendendo que o voto dele não vai fazer a diferença. Pelo contrário, né? Os políticos vão agir sempre da mesma forma. Não estou dizendo aqui que a grande maioria sim, não. A grande maioria ainda vota, tem o eleitor que vota consciente, que estuda o candidato, estuda a proposta, estuda o plano, que é a minoria. Tem o eleitor que vota por amor, aí é amor ao time, amor ao grupo, é amor ao lado A, ao lado B, e tem o eleitor que vota realmente por benefício próprio. Aí esse que vota por benefício próprio, que troca por um bujão de gás, por uma cesta básica, e troca realmente o voto, ele acaba prejudicando substancialmente o processo eleitoral. Porque ele elege o cara que teve mais dinheiro para comprar o voto em detrimento daquele que não tinha tanto recurso ou que não... E já está dado o sinal que ele vai ser, né? Que não utiliza dessa prática para se eleger e prejudica todo o município. Eu só vejo uma forma de atacar esse problema. Eu acho difícil reeducar o adulto, tá? Eu acho difícil. Não estou falando que o adulto não aprende. Estou falando nesse processo político de conscientização do voto. Eu acho que tem que ser duas frentes. Insista no adulto, continua acreditando na reeducação política do adulto, mas trabalha na base um sentimento muito forte de que ele tem que chegar com 16 anos e votar, não pode vender o voto. Essa palavra que não pode vender o voto, ele tem que crescer sabendo disso. Talvez, assim, você tentar colocar isso na cabeça dele depois de velho, mais velho, é muito mais difícil do que você fazer ele aprender que não deve vender o voto, que deve votar de acordo com a consciência. Eu acho que se fizer um trabalho na base, a médio e longo prazo vão ter um resultado bacana. Mas eu vejo muito isso hoje em dia na questão da eleição, na conjuntura de tudo que acontece numa eleição, eu vejo muito essa questão dos eleitores que vêm do seu voto prejudicando substancialmente toda a cidade no final. Perfeito. E a culpa, eu não culpo os eleitores somente, porque quem aborda e quem corrompe é tão culpado quanto ele. E muitos eleitores que a gente fala que vende o voto, na verdade tem muitos que nem instrução têm, que recebem uma cesta básica, recebem um botijão de gás e está numa situação de miséria tão grande. E acha que aquilo é gratidão, tem que pagar. Acha que é gratidão. A gente que roda na rua, né, pedindo voto,
a gente não encontra só eleitor que recebe a cesta básica e está sabendo que aquilo dali é um jogo sujo, não. A gente encontra muita gente que recebeu o benefício achando que realmente aquilo dali e a forma de pagar é o voto, né? O cara é meu amigo, meu amigão, trouxe aqui uma cesta básica, vou votar nele. Ele fica realmente um sentimento de não sabe que está sendo manipulado, né? Mas isso é porque realmente é isso. Ele não sabe o tamanho do problema que ele está fazendo. A covardia que está fazendo com ele. A covardia que está fazendo com ele. Perfeito, tem realmente muitas pessoas em situação de miséria. Então, assim, quando a gente roda, a gente que já rodou todos os cantos da cidade, a gente vê que tem muitas pessoas que ficam vulneráveis nesse momento. E o que está acontecendo muito com o desemprego, com a pobreza, o Betinho deve ter visto isso nas últimas eleições. As pessoas com muita conta de luz na mão para pagar. Nossa Senhora. Muita conta de água acumulada. E realmente você que está numa situação de tamanha vulnerabilidade, com conta você fica de luz, refém. você quase sendo cortado a luz, e aí o político chega e paga a conta de luz, poxa, ele se sente grato. E realmente, ele não tem a noção. Muitos não têm a noção. Os problemas tão grandes que ele não consegue ver isso. Tá causando. Então, assim, eu só vejo como resolver isso com a educação de base. E, claro, nunca desistir dos adultos, você sempre está num processo de reeducação, mas começar lá com os pequenininhos vai dar um resultado bem bacana. Na realidade, essa questão de cesta básica, em Bom Jesus nós tivemos muitos problemas na última eleição, tem vários processos com vereadores que usaram a cesta básica do município, entregando como se fosse deles, isso está lá no processo. E quando se fala da pessoa simples lá, mas pior são os grandões que se vendem em benefício de coisas muito grandes. Aí, eu vou te trazer para você que você me permite pegar uma carona. Não, estão prejudicando todos os outros. Porque a gente falava do pequenininho, mas o problema dos peixes grandes, né? Sabe, eu não tenho dúvida que você vai ser o prefeito de Bom Jesus. Você é um cara dinâmico, né? Um cara que tem uma cabeça extremamente aberta. Você está próximo de atingir esse objetivo. Eu vejo isso com muita clareza. Entendeu? Eu vou dizer uma coisa para você que você vai passar por essa experiência. Entendeu? Não tem uma classe de pessoas mais notáveis, né, assim, de você trabalhar e se envolver, que é a população mais pobre. É fantástico esse povo. O que ele solicita a você é respeito e as suas condições básicas. Quando entra um rico na sua sala, entendeu? Nutrido de todos os privilégios da vida, graças trabalhou, por algum trabalharam, enfim, mérito deles, mas eles são capazes de pedir algo que ele já tem em abundância. Tá certo? E o que ele pede é com a boca desse tamanho, que certamente daria para atender centenas de pessoas mais pobres. É incrível uma coisa dessa, entendeu? Então eu digo para você, lidar com as pessoas mais pobres diante dessa vulnerabilidade existe, mas são pessoas da melhor qualidade, são pessoas envolvidas com Deus, são religiosos, são pessoas que têm um ambiente familiar, entendeu? Onde ainda o filho toma a bênção do pai, é uma coisa fantástica, por mais simples que essa residência que você viu, mas quando você chega em casa, quando você vai visitá-los na casa deles, você vê o prazer que eles recebem a gente? Alegria. O carinho, entendeu? Então, fantástico. E eu quero dizer para você, sabe, que a gente está vendo a doença, né? A doença está aí, que você narrou perfeitamente, mas a gente não tem que combater o efeito, entendeu? A causa. Eu acho que passa por isso que você falou, uma palavra importante, militância. Poder é poder alguma coisa. Tá certo? E para você poder alguma coisa, tem que ter meios para isso. Entendeu? E esse meio começa por gente. Entendeu? E o poder é sim uma luta contra o outro indivíduo. Entendeu? E muitas vezes o seu caráter, a sua moral, que é uma moral religiosa, enfim, que tem um limite, muitas vezes o seu adversário não tem. Ele te atropela para as questões humanas, as mazelas humanas. Então, isso é sempre assim. O poder é poder alguma coisa, é uma luta contra outra pessoa. Se você não criar os meios necessários, a militância necessária para você fazer isso, você fica um pouco fragilizado. O que eu quero dizer para você? Nós temos que ir para a rua. Nós temos que criar movimentos políticos nos bairros, nas escolas, nas associações, na comunidade jovem, dentro da igreja, enfim, fazer com essa população jovem que está chegando, enfim, possa estar convencido do papel dele contra o eleitor. Não é para votar em mim nem em você, não. Para ele ter consciência do movimento político, da importância que ele tem, dele se formar em classe, né, dele se formar, aqueles que moram no bairro X, defender os interesses do bairro X, enfim. Quando isso começar a acontecer, a gente criar uma consciência e um senso crítico na base, tá, certamente nós vamos ter aí poucos doentes que na UTI, nós vamos ter uma revolução política fantástica. Nosso papel é ir para a rua, fazer militância, fazer clubes de debate, entendeu? E conversar com essa juventude. E um filho bem
construída a cabeça dele politicamente, ele convence o pai, ele convence a mãe, ele convence a tia, porque ele sabe que ele está no caminho certo. Então, a minha esperança é isso, militância. O pessoal da zona rural. É fantástico o pessoal da zona rural. Talvez eu acho que não percebi que você tenha falado, talvez tenha falado, mas eu não percebi. Mas fazer reuniões. Todos. Sobretudo lá no distrito, lá na zona rural, lá no Alto da Serra. Na associação dos produtores da zona rural, inclusive aqui a característica deve ser a mesma, porque a PH, por exemplo, nós temos duas situações. A situação urbana, que é uma outra realidade, e nós temos a situação rural, que é uma outra realidade. Que são esquecidos muitas vezes. E a força motriz do desenvolvimento econômico está na zona rural, está na agricultura. A nossa base lá é a agricultura. Entendeu? É um povo trabalhador, amanhece sol a sol, chuva a chuva, trabalhando. Tá certo? Nós temos que começar a dizer que eles, se eles são a força econômica do município, eles têm que ser a força política. Entendeu? Ele não pode entender que a nossa política para a zona rural, sabe qual é, sabe? Fazer estrada. Nós estamos avaliando o prefeito por estrada e por ponte, coisa provinciana, coisa arcaica, e esquece de discutir com o produtor rural ciência, tecnologia, desenvolvimento econômico. O Estado tem que ir até o produtor rural, não é o produtor rural que tem que ter a ver o Estado, com educação, com saúde, saúde da mulher, saúde do jovem, saúde do homem, enfim. O poder público tem que fazer presente, tá certo, na vida do produtor rural. E com um detalhe, sem ser a favor, por mérito, por direito constitucional. Agora o que acontece? Né? Você enfraquece as associações, tá certo? Não dá asa para ela voar, para ela se organizar sozinha, para que esses associados possam vir até o prefeito e pedir a ele, por favor, uma máquina para arar uma terra, para fazer uma estrada, para fazer um açude, e aquilo, como não tem essa militância política, passa a ser o quê? O tal do favor. E muitas das vezes tem um político ali que atende só aquele que dê de interesse dele. O outro eu tive um vereador da zona rural que eu queria avançar no aspecto da saúde, construção de posto de saúde. Ele botou o pé no meu pescoço. O que é que ele disse? Não avança com instrumento de independência para o povo, porque eles vão deixar de me procurar. Você vê bem. Então, um vereador desse, o que é que ele faz? Ele promove o quê? Ele promove a desgraça. Ele promove um atraso. Ele queria trazer o remédio, ele queria trazer o exame, ele tinha que levar o médico, entendeu? Como se aquilo fosse o papel do vereador. Eu tenho dito para o Diego, vereador que está aqui, aproveito a oportunidade, agradeço ele, entendeu? Que o papel de vereador não é ser prefeito. O papel de vereador é legislativo. Lá é a casa do povo, é a ressonância do povo, lá dá voz ao povo. Então, o papel do vereador não é dizer, eu trouxe uma ambulância, eu trouxe um carro, não. Isso aí é peculiar, entendeu? Peculiar não, isso faz parte do processo, mas a essência dele é saber por que a ponte não está pronta. Ele não tem que fazer a ponte, ele tem que cobrar do executivo por que a ponte não está pronta. Se está pronta, por que está ruim? Se não tem o posto de saúde, ele não tem que fazer, ele não é prefeito, ele tem que cobrar exatamente do prefeito por que não existe o posto de saúde. Se existe, por que não tem médico? Se tem farmácia, por que não tem o remédio? Se o vereador fizesse esse papel de fiscalizar e cobrar aquilo que o povo precisa, a situação do nosso povo seria diferente. Por que não faz? Nós vamos tocar nesse assunto, que é a promiscuidade que tem do patrimonialismo junto daquele que exerce o poder legislativo, submetido às vantagens pessoais, que é uma ascensão a riqueza que eles acham da noite para o dia, e fica restrito a mando e desmando do prefeito e vira as costas para o povo, que certamente eu vou trocar nesse assunto da frente. Savim, como inserir a juventude no processo político? As meninas, os meninos? Acho que vai muito o que o Betinho falou anteriormente, com o processo de mobilização. Acho que utilizar os clubes de serviço, utilizar as escolas, voltar com a cultura dos grêmios. Exatamente. Enfim, fazer com que isso esteja inserido no habitat educacional dele. Ele, na nossa época, como estudante, a primeira coisa que acontecia quando iniciava o ano letivo, eleição do Grêmio Estudantil. Não tem mais, né? Ali nascia uma célula política naquele momento. E quem que era o presidente do Grêmio, geralmente era convidado para quê? Geralmente o prefeito já chamava para uma roda de conversa todos os colégios. Aí quem que ia? O presidente do Grêmio Estudantil. Isso aí, rapaz. Então, a liderança religiosa, isso tem acabado, por isso que eu falei anteriormente sobre o interesse do jovem, sobre a necessidade de fazer um trabalho de base para que o jovem cresça novamente no ambiente político. Não estou falando um ambiente político eletivo, mas ele tenha consciência do papel dele na política local, na política da sociedade, ele se sinta como um representante daquele grupo. Isso precisa voltar a acontecer com uma certa urgência. Claro. Como parte do processo. Parte do processo. Escola política, né, meu? Escola política, se for possível, né? Então, assim, eu entendo nesse sentido. Eu acho que o jovem só vai se interessar pela política, vai começar a se interessar... Você colocar ali dentro, né? Quando ele se sentir
inserido. Peça-chave. Ele está no início, no meio e no fim. Ele não sente mais parte do processo. Ele se sente fora totalmente do processo político. Porque ele não vê nada que lhe interessa, não de vantagem pessoal, mas nada que ele possa contribuir. Então ele não se sente parte de nenhum processo, tem que colocar ele dentro do processo. Voltar aos comitês, voltar a forma. Eu lembro, quando eu tinha 20 anos, eu fazia parte de um movimento que era do governo federal, que chamava Comunidade Ativa. Sim. Vinha a instituição, elegia os jovens, e a gente ficava ali criando as políticas públicas, entregava no final ao prefeito um book que ele aproveitava ou não. Mas aquilo me dava um sentimento de pertencionismo do processo muito grande. Eu me sentia importante. Claro, rapaz. Mesmo Claro. não sendo. Mas eu me sentia. Não, claro. Então, assim, isso Sentiu-se útil, né? Isso não se vê mais, esses movimentos para fazer o jovem. Que sejam 20 jovens, Ebenezer. Na cidade de 1000, que sejam 20 que se despertem. O problema é não ter nenhum, ter zero. Tem que começar pelo menos com um. E o que acontece que o Sérgio está falando, e um dos motivos de está extinguindo esse processo, porque quando desponta alguém numa liderança de bairro, grêmio estudantil, enfim, não importa onde seja, sabe o que acontece? Ele logo é cooptado pelo sistema. Aí chega o prefeito ou os políticos arcaicos, né, apresenta para ele uma vantagem individual e acaba cooptando esse pessoal para aquele movimento não prosperar. Isso eu vi acontecer por diversas vezes. Então essa formação política é fundamental, porque quando esse jovem, essa liderança política ouvir uma tentativa de cooptá-lo pelo caminho impróprio, ele vai saber dizer não, aí sim nas suas condições de prosperar. Eu acho que é isso mesmo, sabe? Sabe, o prefeito em sua atuação como agente, ele atinge a expectativa dos munícipes e eleitores? Você, em que sentido? Eu avaliando algum prefeito hoje? Sim, não, geral. Hoje, no geral, os prefeitos que têm assumido as gestões têm atingido essa expectativa do eleitor? Eu não tenho visto, pelo contrário, eu tenho visto cada vez mais a população, não estou falando no geral, então hoje eu estou falando no meu contexto, mas eu estava até dezembro em São João da Barra. Então, assim, lá também estava acontecendo isso. Numa cidade que a prefeita investiu milhões e milhões no combate da pandemia, milhões, assim, montou hospital, nós montamos um hospital de campanha próprio, com leitos próprios, enfim, tudo novo, e salvou muita gente. Assim, na avaliação geral da população, houve uma falha muito grande na questão da organização da cidade, limpeza e tapa-buraco, limpeza e iluminação pública, que é algo essencial. A gente sabe que essencial não pode falhar, mas como o foco era muito na pandemia, alguns processos ficaram com falhas e a população não reconheceu, na sua grande maioria, o trabalho da pandemia, e há uma crítica veemente sobre esse que era questões básicas, né? Então, assim, quando se pergunta se os prefeitos estão, no geral, eu acredito que não, porque a população está cada vez mais exigente e intolerante com relação à política. Então, une os dois extremos. Ela cobra muito mais do que cobrava no passado, porque com o advento da rede social, inclusive, isso potencializou ao máximo, porque agora realmente as pessoas, o problema está na frente dela, fotografa e joga na rede social e tem cobra. Antigamente não tinha isso. Antigamente, eu falo há 10 anos atrás, 11. O Facebook começou a viralizar em 2009. Então é um processo novo ainda. E cada vez mais intolerantes com o político. Inclusive, ela não vê mais bons políticos. Então, a aceitação e aprovação do prefeito para corresponder à expectativa do eleitor está cada vez mais um trabalho mais difícil de ser atingido. O prefeito hoje, para ele chegar num nível de falar, não, eu estou atendendo a expectativa do eleitor, ele tem que estar muito seguro das suas políticas públicas. O seu governo tem que estar muito afinado, muito redondo no básico, que é o trivial, que é a limpeza pública, que é a saúde básica, enfim, as políticas sociais básicas, a educação bem organizada, enfim, para chegar no nível de dizer que realmente está satisfatório. Eu não vejo isso hoje, não vejo nem na região muitos, talvez, que consigam chegar hoje falar assim. Não por demérito deles, não estou dizendo aqui que eles são maus gestores, não, estou dizendo por conta desses dois extremos. O nível de exigência aumentou muito de forma correta, porque agora eles têm voz, e voz própria, né? Vai para o Instagram e o nível de intolerância política também aumentou muito. Então, assim, a missão do prefeito hoje, ela é mais difícil do que em tempos passados, no quesito de corresponder à expectativa do eleitor. A rede social, então,
diminuiu muito essa possibilidade de corresponder às expectativas. Não sei se o Betinho concorda. Sim, mas ainda tem um detalhe, né? Eu acho que existe outra circunstância que os gestores não acompanharam essa mudança, que eles precisam de acompanhar essa mudança. Precisa ouvir, precisa estar atento ao que a população... E aí é uma questão que a modernidade pede muito para o gestor. Eu sempre falo isso, onde eu vou, assim, eu trabalhei com 3 prefeitos até hoje, em 13 anos que eu estou na gestão pública. Assim, a gestão pública realmente ela não é fácil, tá? Mas se você se propõe a ir trabalhar nesse setor, você tem que ter um comportamento e uma coerência na sua atitude que realmente promova os resultados para o cidadão. E tem que ouvir muito. Eu sei que as pessoas, às vezes, quando eu estava de secretário de saúde até dezembro lá, as pessoas ficavam me perguntando assim, poxa, você é muito calmo. Como é que você é calmo assim? Tem problema estourando para tudo que é lado, pandemia, a terceira onda foi a pior que teve, eu lá. Eu sempre dizia para as pessoas, eu não sou calmo, eu sou equilibrado, eu tenho que manter o meu equilíbrio para eu poder tomar a decisão certa, na hora certa, para aquele cidadão X. Eu sempre individualizo as pessoas, eu procuro dizer o seguinte, resolva o problema de CPF por CPF. Em cidade pequena, dá para você resolver os problemas individualizados, de forma que a pessoa fique realmente satisfeita da forma correta. Então, o que eu quero dizer com isso? O gestor público hoje, cada vez mais, ele tem que estar antenado. Não tem jeito, não adianta falar que não vê rede social. Não existe, você tem que ver a rede social. Porque se você não vê a rede social, você vai ser engolido. Está desatualizado, né? Você vai ser engolido pelo sistema, pelas suas próprias falhas, pelas falhas do seu grupo. Que, na verdade, o prefeito não é sozinho. Às vezes a gente culpa muito o prefeito. Claro. Mas se você não analisa o que as pessoas estão reclamando, você não consegue realmente chegar num ponto que você venha a ter uma expectativa favorável. Porque ninguém reclama à toa. A pessoa vai lá e fotografa um mato de 2 metros de altura na frente da casa dela à toa. Não, porque tem, né? Se muita gente está reclamando de um assunto só, pode ter certeza que ali tem uma verdade. Que ali tem um problema. Tem. Você tem que atacar o problema. Você não tem que ter medo de assumir que está ali um problema. Ataca, vai lá e mostra depois, inclusive. Mas assim, é importante hoje o prefeito e os secretários do prefeito estarem atentos à voz que vem de fora. A voz que vem de fora ajuda muito mais você a governar bem, do que estudo lá solar, acertar, a fazer a política correta, do que te atrapalha. Chateia às vezes o cara ficar ali, mas tem um fundo de verdade naquela reclamação do remédio, ou na reclamação da sujeira, ou da luz que está queimada. Você aproveita as coisas boas, né? Bené está lá reclamando do sábio. Eu vou pegar da sua reclamação o que realmente é bom, é produtivo, é verdade, e vou resolver. Não vou deixar de resolver porque o Bené está reclamando, não. Agora, o que foi exagero, beleza, a gente cuida de outra forma. Eu penso mais ou menos assim. Certo, inclusive, a partir do dia 18, próxima segunda-feira, vamos começar aqui na TV Região, manhã regional, de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira. E quando o Sávio falou aqui das reclamações, nós vamos ter um espaço para reclamação aqui. Nós vamos disponibilizar aqui um WhatsApp para as pessoas nos enviarem as reclamações, também os agradecimentos que tiverem. Claro, nós vamos filtrar, a gente não vai colocar tudo, a gente vai ver Vou mandar café do cheirinho bom aqui para vocês. Aí, daqui a pouco quer fazer um merchandising do cheirinho bom aqui. A oportunidade. Betinho, rapidamente, o que você tem a dizer sobre essa questão, né, da expectativa do eleitor com o seu gestor? O Campos não foge muito do sistema de valores que o Sávio tem sobre o processo, não. É isso mesmo. Né? Mas eu posso só abordar algum assunto pela experiência de prefeito, né, que tive. É exatamente isso. Certamente eu vou entrar nesse detalhe um pouco mais à frente. Existe um processo pré-eleitoral, né, e existe um processo quando aquele cidadão que é candidato passa a ser o governante. São duas coisas completamente diferentes. O povo tem que saber disso. Nós vamos estar quase perto aqui. Está quase perto de chegar aqui. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte. O problema reside no que o gestor, muitas das vezes, está distante da sociedade. Ele começa a exercer uma atividade diante do poder público de acordo com a visão de mundo que ele tem. Entendeu? Ele busca a demanda que muitas vezes não é a demanda da população. Né? Ele está desintonizado com a população. Ele não está na rua ouvindo aquilo que verdadeiramente o povo precisa. Ele se afasta. Né? De repente, o poder está amarrado com essas coisas que o poder
fez ele no processo eleitoral, dos acordos, da promiscuidade. De repente ele não está livre para agir o mandato dele de acordo com o que ele prometeu para a população, ele fica refém, por exemplo, dos acordos dele e não vai para a rua. O prefeito tem que estar na rua, sabe? O prefeito tem que estar ouvindo o povo. O prefeito não tem que decidir aquilo que o morador do seu bairro precisa, porque ele não conhece. Quem conhece as necessidades do seu bairro é quem mora no bairro. Quem conhece as necessidades da zona rural não é o prefeito, ele é só instrumento para dar voz e atender aquilo que você sabe que você está faltando. Como é que eu posso saber o que falta no seu bairro, se ele te ouvir? Aí eu vou decidir lá que eu tenho que fazer uma praça? É a praça que eu tenho que fazer? Ou tenho que sentar com a comunidade e ver realmente o que a comunidade precisa? Inclusive, né, você não tem como traçar uma linha direta para todos os moradores do seu bairro, que cada um tem um processo individual, cada um vive de uma forma, cada um tem uma necessidade diferente da outra. Você pode ter uma rua calçada que todos passam para aquela rua calçada, mas a particularidade, o individual, dentro daquilo que o governo tem que fazer, que é direito do povo, é individual. Um está doente, um está acamado, um está com derrame, um está com problema de saúde, o outro precisa de se aperfeiçoar num processo de trabalho, o outro tem... É uma dinâmica muito grande. Se o prefeito não tirar as nádicas da cadeira e ir para a rua, ele está fadado ao fracasso. Aí o que ele faz? Ele impõe a visão de mundo dele para a sociedade, muitas vezes distante daquilo que o povo precisa. O resultado vai ser a crítica, vai ser uma cidade que realmente não vai buscar o progresso. Então eu acho que o prefeito, ele não é soberano, o soberano é o povo. Por isso que a democracia, se a democracia é um sistema político onde o povo é o soberano, é o povo que decide, é o povo que determina, como é que pode ser o prefeito que determina o que tem que ser feito na cidade sem ouvir a comunidade? Sem ouvir as demandas. Ele cria a demanda de acordo com o que ele quer, muitas vezes atrelado a alguns acordos políticos de emendas parlamentares que no fim tem uma promiscuidade. Muitas vezes você tira um paralelepípedo que já está pronto, tira a prata e bota o ouro em cima, e do lado tem uma rua sem calçamento e não faz nada. É comum você quebrar uma praça que já está pronta, e quebra aquela praça e faz outra, enquanto que a outra comunidade não tem sequer um posto de saúde. Então essa dinâmica que a vida do prefeito, como você falou, prefeito de gabinete, é a situação de miséria para o povo. O prefeito tem que fazer o gabinete na casa das pessoas, na rua, ouvindo. Aí eu acho que está fadado certamente ao sucesso. Mais umas pessoas que chegaram: Paulinho do Sai, Antônio Silfitelli, quem mais? Miguel Afonso, né? Mônica Pedrosa, Rafael Messias. Agradeço aí a participação de vocês estarem conosco aqui. Vamos aqui, onde se inicia o processo político, Sávio? E nós já falamos um pouco isso aí, só para dar uma pincelada, pai bola nisso aqui. Onde se inicia o processo político? Quem é o protagonista desse processo? Quem tem mais responsabilidade? Complicou aí. Assim, mais responsabilidade, eu sempre... Começa pelo âncora, fazer a pergunta certa para nós. Mais responsabilidade eu vejo que sempre tem quem lidera o processo. Assim, se você se predispõe a estar na frente desse processo, você puxa a responsabilidade para você e deve assumir essa responsabilidade, já que você se predispôs a estar naquele local. Agora, o papel importante como um todo é o grupo. Assim, o processo político que eu estou contextualizando aqui é um processo político de grupo. É claro que num processo político eleitoral, o protagonista e a grande força é da população. É ele que vai decidir. Inclusive, ele pode te isolar e te cancelar. Hoje eu até falo, cancelar em 1 minuto. Mas dentro de um processo político no que tange a grupos, eu entendo que quem assume a responsabilidade maior é o líder do processo, que geralmente é realmente o candidato, e abaixo dele aquelas pessoas que vão determinar, né, que rumo que aquela política pública vai tomar, que rumo que aquele grupo vai tomar. Mas eu entendo que o principal ator nesse sentido é quem assume a responsabilidade. Rapidamente aí. Eu tenho assim, uma concordância com o Sávio e continuo dizendo que o protagonista do processo político é o eleitor. Mas tem uma iniciativa do... Mas aí quando ele coloca os seus representantes, se aquele representante não estiver alinhado com aquilo que ele construiu junto ao eleitor, tira daqui a 4 anos. Porque, você veja bem, todo aquele que é eleito e o que o prefeito faz a sua equipe de governo, ele tem que estar sintonizado com o quê? Com as políticas colocadas no processo eleitoral ou com aquele interesse daquele grupo que está sentado no poder? Quem é o foco? É o povo ou não? Se for o povo, então o ator principal é o eleitor. E o político é instrumento, nunca é o cara que decide todas as coisas.
Ele está ali como instrumento. Na cabeça da população, o que coloca? Coloca assim, o prefeito é a maior autoridade do povo, para diminuir essa postura do povo diante do prefeito. Aí chega um cidadão simples e comum diante do prefeito, ele olha para o prefeito como o prefeito fosse uma autoridade repressiva diante das necessidades dele, que é pelo contrário, nós temos que inverter o processo. Prefeito, cargo público, tem que ser empregado do povo, quem gerencia, quem manda é o povo. O dia que nós tiver essa, claro que tem coisas que nós temos que ter limites, você não pode também deixar que as coisas fujam do sistema jurídico, dentro de um processo dinâmico que o poder público tem. Mas o poder público tem que ter direcionado pela vontade da população. Por isso que existe o prefeito, né, que é o que executa, e ao mesmo tempo que o cidadão vota no prefeito, vota no vereador. Para que esse vereador seja, tá certo, esse elo de relação entre o povo e o prefeito, para ver se o prefeito está executando exatamente aquilo que ele prometeu, e se ele está de acordo com as demandas da sociedade. Quem faz o papel é a Câmara. Em EPK, por exemplo, são 9 vereadores? São 9 contra 1. Então, quem tem mais poder? Poder legislativo ou executivo? Então, porque se o poder legislativo tem mais poder em número de pessoas, é sinal que o povo tem mais força do que um sozinho, por mais que ele seja majoritário. Então, sempre na minha cabeça, sabe? Quem manda é o povo. Muitas vezes o povo é suprimido dessa informação. Agora, o político tem medo de duas coisas, do povo e da imprensa, que são duas coisas que dão voz ao povo. A imprensa, quando é séria, e o povo, quando sabe reivindicar seus direitos. Então, o político passa a ser refém do povo. Esse processo nós temos que inverter. Quem tem que ir para a cabeça da fila não é o político, é o povo. Porque na hora de pagar o salário, tá certo, dos políticos, até o andarilho, quando compra algo melhor, paga. Então, como é que pode o seu empregado viver uma situação confortável, além uma distância oceânica entre o patrão e o empregado? Nesse momento, o empregado vive uma situação extremamente confortável diante do seu empregado, que é o povo, que passa por miséria, por dificuldade. Eu tenho dito, o Diego falou um negócio importante da Câmara esses dias, que aquilo é uma bolha, uma ilha de fantasia cercada pelo mar de miséria, que a população lá fora. E quem banca tudo? É aquele povo que trabalha. Aquele que paga seus impostos, e o Brasil hoje é um do país que mais paga impostos, e o governo é o que devolve o menos para a nossa população. Eu acho que por aí, se a gente debater, a gente vai encontrar alguns caminhos nesse sentido. Essa pergunta é um texto um pouco longo, mas vou começar com o Betinho essa colocação aqui agora. Uhum. Tá. As entranhas do poder é pesado. Aqui fora é uma situação. Parece que o poder público age contra a população. Lá é um jogo pesado, jogo de interesse, um ambiente lento, de pouca resolução, cheio de armadilhas, burocracias, desperdício do dinheiro público, corrupção e no caso, são locados recursos onde não existem demandas. Você fez o diagnóstico certinho do seu paciente. E precisa ter mais aqui. Por interesse pessoal, de grupo, vaidades políticas, cargos comissionados, os recursos que sobram são direcionados para fazer acordos políticos. É uma compra de voto no processo eleitoral. Aí, muito bem, terminou a lista de desgraça? Sim. Eu te pergunto para você o seguinte: isso é de agora ou é de muito tempo? Isso vem se consolidando e se enraizando mais, ou o tempo tem diminuído esse processo? É uma pergunta que tem que ser respondida, sabe? Com tudo aquilo que você sonha, como um cara cheio de energia, você tem observado que essas coisas têm ficado impregnadas no processo. Entendeu? Tem que ser gente como você que está comprometido com a sua fala, porque nós políticos, o nosso cartório é a nossa fala. Se você vem diante da população e diz que você é contra todo o sistema que está aqui, como é que você vai fazer igual? Então, essa oxigenação no processo vai ter que ter uma maneira de acontecer para poder eliminar, e não consegue de noite por dia, porque os vícios são longos, para eliminar essa tragédia que você narrou aí. Quem narrou isso de forma muito clara, tá certo, foi o Raimundo Faoro. Você deve ter lido aí o livro O Dono do Poder. Ele deixa isso muito claro. Aí o Stebet, né, que é um processo das pessoas que entram no processo político com uma discussão, né, democrática, tem a palavra democracia, tá certo, só como um feitiço, tá certo? Chega ao poder, esse sistema de Stebet, porque o Stebet é uma coisa que você não move, é fixo, eles ficam impregnados no processo, entendeu? E entra o problema de você exercer o processo político com patronalismo. Aí você deixa de exercer a sua atividade política, que é fazer o bem,
né? Você confunde a coisa pública com a coisa privada e você passa então a usar da máquina pública como se fosse sua. E vem todas essas mazelas que estão aí. Então, o patrimonialismo é uma coisa presente, sobretudo nos interior, onde aquela coisa pública é um instrumento de enriquecer os grupos políticos que estão em torno da prefeitura. Tá certo? Você vê, por exemplo, onde está a base de muitos que entram na política? Por causa de uma ascensão política. O cara sai, tá certo, de uma situação simples da sociedade e se torna vereador, por exemplo. Tá certo? Quando ele chega nesse ambiente, né, dessa elite política, que aquilo era talvez o sonho de consumo dele, ser chamado de Vossa Excelência, né, de ter um salário de MPK, por exemplo, de quase R$5 por mês, ele ganhava praticamente até meio salário, ele começa a viver uma realidade completamente diferente, convidado para jantar, convidado para poder frequentar a casa das autoridades mais ricas e mais poderosas. Então aquele mundo que ele surgiu já não existe mais para ele, ele não quer saber daquele mundo, ele começa a frequentar, portanto, aquele ambiente, tá certo, farto, rico, tá, e de vaidade, tá certo? Porque você veja bem, por que eu acho que esse é um processo de ascensão social e não político? Porque quando ele vê que aquilo é bom, tá certo? Aquilo está fazendo ele ter uma renda financeira melhor, ele sempre quer mais um pouquinho, entendeu? Mais um pouquinho, quando ele vê, ele está todo vendido para o sistema, para o establishment que está aí, se enriquecendo, não só somente na questão de corrupção, porque corrupção não se dá somente em roubar dinheiro, dá na promiscuidade entre o legislativo e o executivo, entre o eleitor e o candidato, mas sobretudo quando acaba a eleição é entre os políticos, tá certo? O que ele fica? Ele vai buscar o quê? Se enriquecer, ou pelo desvio de dinheiro público, ou por vantagem pessoal, para empregar toda a sua família, para usar as ferramentas, os instrumentos de prefeitura em benefício próprio. Tanto é que você viu que o governador Diego pegou, tá certo? O secretário do município desfilando com o carro da prefeitura para levar a família na praia. Eu recebi informação que agora, aqui por telefone, que o presidente da Câmara, MPK, tem 11 pessoas empregadas da família dele na prefeitura. É o que estava disposto para fazer? Essa é a função dele. Então, de certa maneira, tá certo? Esse processo de ascensão política, essa coisa nova para ele, leva tudo isso daí, ó. Essa promiscuidade, uma diferença oceânica enorme entre aquilo que deve ser feito e aquilo que o político possa fazer, que é olhar para o seu umbigo, se enriquecer em detrimento da população que passa pela cidade, que paga o salário dele. Então, essa questão tem que ser colocada com clareza, tá certo? É por isso que muitas vezes fica tudo restrito, se a população não tem informação. Por isso que eu acho que programa como esse tem que trazer aqui os políticos para que ele possa falar o que ele pensa, como ele está agindo no seu dia a dia, qual o resultado dele do trabalho em relação àquilo que ele prometeu, aquilo que ele está fazendo. Porque quando você pega o discurso do cara, está diferente das ações que ele faz, uma coisa não bate com a outra, porque o establishment, o sistema engoliu ele passou a ser parte desse conjunto de ações que está aí. Então, olha, a gente que fazer o quê? Facilitador para todo esse esquema contra a população que está hoje lá, que votou nele muitas vezes, para enriquecer ele, para empregar a família dele, para ele poder ter o uso e o benefício da máquina pública, em detrimento da população que praticamente está sofrendo a falta de remédio, de exame, que não tem moradia, não tem expectativa, não tem trabalho, não tem uma formação técnica, não tem nada. E quando alguém entra para falar isso, ele é agredido fisicamente, moralmente pelo sistema. Entendeu? Esse, para mim, é o câncer do processo. Ou a gente acaba, tá, esse processo com lideranças novas, com pensamento novo, comprometido com uma nova política, sem deixar se corromper, porque mesmo que o establishment não esteja no poder, ele vai tentar te corromper, sabe? Você tem que ter coragem para dizer isso, entendeu? Você vê que, quando eu fui prefeito, você nunca me viu tirando foto e jantando na casa dos mais ricos, porque eu sabia que era... Eles até me convidaram, mas eu sabia que aquele era o meu ambiente. O meu prazer era sentar, almoçar e comer, tomar café, comer mandioca com torresmo, galinha, caipira, feijão com angu, caioba na casa do mais pobre, porque eu sabia que eu era o representante legítimo deles. E pegar cigarro dos caras. Um cigarrinho é muito fácil para fumar com eles. Eu não fumo. Também, né? Menos mal. Sabe? O que você... Dentro dessa cesta de horrores... De horrores, Mas está errado? Você não existe isso? Não, isso é o mundo real. Eu vejo, Benez, assim, eu sempre vejo que quem está liderando o processo, vamos supor, nesse contexto aqui da nossa cidade, né, é o prefeito que lidera esse processo. Eu acho que ele consegue não ter essa cesta de horrores, pelo menos não em sua totalidade, com comportamento e liderança. Você consegue mudar muita coisa com o seu comportamento enquanto líder, enquanto gestor, enquanto prefeito, enquanto secretário, que seja. Se cada um que estiver na sua área ali organizar o seu círculo e não deixar que isso aconteça, é igual a gente faz na nossa empresa. Eu tenho um café pequenininho ali. Se o meu colaborador começa
Se eu percebo que ele está se corrompendo, se eu percebo que ele está tratando mal um cliente, se eu percebo que ele não está dando um atendimento satisfatório comparado com o que o cliente merece, eu não vou chamar ele, ou vou aplicar uma advertência, ou vou demiti-lo, vou trocá-lo, eu quero o resultado. Então a gente não pode, a gente que pensa um pouco diferente, ou pensa realmente diferente, a gente não pode deixar que no poder público isso contamine de forma que, por exemplo, engesse o governo. Você falou de engessamento, inclusive, burocracia, que é realmente um câncer do poder público. Mas outros cânceres piores estão relatados no seu texto, que realmente a corrupção, o companheirismo, enfim. Eu vou te dar um exemplo da minha conduta. Já que nós estamos no diálogo, tem que falar um pouco da minha conduta. Tem 13 anos que eu estou nisso. 8 anos que eu fiquei em Bom Jesus. Pode vasculhar, eu nunca pedi um emprego para um parente meu. Irmão, tio, pai, irmão, primo de segundo, primeiro, terceiro grau. Você nunca vai achar em contrato, nomeação, nenhum parabéns, meu, parabéns. Posso dizer a mesma coisa para você? Não é porque eu não tenha tido vontade, não. São os valores de princípio. Muito. Pedem até hoje. Porque preciso. Às vezes, um parente. Mas se eu fizer isso uma vez, eu vou entrando nesse jogo comum de muito tempo atrás. Essa é a coragem da época do Dom Pedro. Lá da colônia, isso vem lá de colônia. Esse patrocínio vem da colônia. Isso vem da enraizado. Eu estou dizendo, o que eu quero dizer com isso? Voltando na minha resposta inicial, vai ser bem objetivo. Eu só vejo uma forma dessa cesta de horrores melhorar, e aos poucos melhorando, e aqueles que querem que isso aconteça, naturalmente, escreve isso, quando eu me comporto de forma diversa, esse naturalmente, ele se afasta, ele vai se afastando num processo natural, que isso é um pouco também de psicanálise, você entra na cabeça dele e mostra... O exemplo arrasta, né, mano? Que não tem, ele se afasta, ele vai batendo igual aquela pedra que fica batendo, querendo entrar, e você não vai deixando, você não precisa ser agressivo com ele, não, é comportamento, ele se afasta naturalmente, ele vê que com você não tem jeito, ele vê, aquele cara não tem jeito, ele vê, ele percebe, ele vai esperar mais 4 anos talvez para você perder a eleição, e aí ele tentar de novo. Eu vejo muito isso, comportamentos de quem está liderando o processo, não só o prefeito é o líder daqui, mas quem está abaixo dele, já que ele escolheu nomear eu como secretário, eu tenho que agir da conduta como ele quer. E se aí todo mundo estiver agindo na cesta de horrores, é porque quem está na cabeça está querendo que haja. Tá vendo, sabe? Dá uma parte, por favor. Isso são esses valores de princípio que você está colocando aí. Porque você vê, se você tem essa conduta, né, você tem essa forma de pensar, quem que você vai colocar do seu lado pensa igual a você. Se você não está preso às mazelas que está nessa cesta de horror aí, se você estiver preso a ela, quem vai estar te assessorando pensa igual a cesta de horrores. Então é a pessoa, o exemplo arrasta. Se você está pronto para poder lutar contra o establishment e a população te delega esse poder para você, quem você vai cercar? De pessoas que pensam igual a você. Porque isso é igual a amizade. Né? O que é uma boa amizade? É você estar perto das pessoas que gostam do que você gosta e rejeitam o que você rejeita. Na política não pode ser diferente. Os opostos não combinam. Você não pode formar um governo com seus adversários. Você não pode formar um governo com aqueles que disseram vão fazer a ética e a boa coisa política com aqueles que querem fazer a cesta de horror cada vez maior. Então você falou, está na origem, né? Você certamente, como prefeito de Bom Jesus, como eu te falei, eu tenho certeza que você vai chegar lá, quem vai estar te cercando são pessoas que têm o mesmo princípio que você. Quem ganha é a população. E essa cesta de horrores começa a diminuir. E aí, só para complementar aqui um raciocínio que eu fiz anteriormente, deixando claro assim, eu não sou contra, às vezes eu falei, nunca empreguei nenhum parente, realmente nunca empreguei. Não sou contra não empregar se a pessoa for muito competente. Você tem um primo que é muito competente, vai te dar o resultado para a população e ele está num parâmetro, eu não vejo assim uma gravidade e que ele ocupe um cargo. Eu estou dizendo no sentido seguinte, de ser uma troca, ou se você só colocar o parente para acomodar, para receber o salário e para a família toda ficar bem na história. Isso em detrimento das outras pessoas. Isso eu acho realmente um cúmulo, eu acho um desperdício, um crime com o dinheiro público. Agora, se você tem realmente dentro do contexto da sua família, uma pessoa muito boa, que vai fazer uma diferença para a população, tudo bem, é sua escolha. A escolha do prefeito, nomeou, pai, ele tem a caneta para nomear. Mas abre espaço para crítica, né, cara? Mas abre espaço para crítica. Estou querendo dizer o seguinte, eu não fiz, poderia ter feito. Até tinha pessoas muito boas na minha família, inteligentíssimas.
optei em não fazer, porque também sempre tinham outras pessoas tão boas quanto. Mas é isso. É nesse sentido. Nesse sentido. Assim, porque é o exemplo que você dá para quem está aqui fora. Que hoje a rede social te expõe. Em 1 minuto. Tive 2 mandatos, sabe? Não botei sequer parente de nenhum grau. Irmão, filho, primo, cunhado, ninguém. Tá certo? Porque quando você fala assim que o Diego é bom para exercer um cargo, tá certo? Na prefeitura, vamos dizer que o prefeito, ele como secretário, será que ele é o único bom da cidade ou será que tem mais alguém igual a ele ou melhor do que ele? Se tem alguém igual a ele, já está na condição de dizer que não pode ser o Diego, tem que ser o outro. Porque tem que, você falou, tem que ser o exemplo. Você vai eleger o Diego deputado, hein? Mas quer concluir alguma coisa mais aqui desse texto? Não. Tá bom. É o seguinte, eu vou falar de um pedaço do texto aqui, e isso tem muita semelhança com o que Bom Jesus está vivendo hoje mesmo, tá? Parece que o poder público age contra a população. Lá é um jogo pesado, jogo de interesse, um ambiente lento, de pouca resolução, cheio de armadilhas e burocracia. Vou falar, no governo Branca, a Silvinha fez um plano de carreira para os professores. Fez, exato. Esse ano, a correção salarial era para ser feita em janeiro e está sendo concluído agora. Aí vem a questão dos professores que com essa lei da correção do salário, da atualização. O que está acontecendo em Bom Jesus? Na lei que mandou para a Câmara, alguns professores, ou praticamente quase todos, vão perder com essa nova proposta, não perder no momento, mas vai perder no futuro justamente um pouco desse plano de cargos e salários que foi feito no governo Branca pela Silvinha. Então, e hoje teve um movimento na Câmara, e entendo que as pessoas têm que buscar fazer seus movimentos, que precisa cobrar de quem tem o dever de poder cumprir aquilo. Então, acho que quando a população chega, acho que o político ele tem que pensar 2 vezes. E a sociedade tem que se organizar para realmente, né, buscar caminhar nessa direção. Gente, nós estamos chegando no final do nosso programa. Sabe, o que você não falou que você gostaria de falar? Deixar um recado aí para quem está nos assistindo, quem irá nos assistir. Porque depois o programa fica rodando para caramba. Pois é, sabe? Bom, na internet é isso. Bom, primeiro agradecer, Benez, a oportunidade incrível ao Lohan por ter criado esse espaço, TV Região. É algo que nos dá a voz, nos dá a oportunidade de mostrar o trabalho realizado, mostrar os nossos pensamentos enquanto políticos, enquanto gestores públicos. Eu estive fora da cidade trabalhando com gestão pública nos últimos 5 anos, retornei agora para minha base, enfim, estou muito motivado com a cidade, Betinho. Bom Jesus é uma cidade âncora aqui na região. Cidade de nossa referência, ela tem tudo para ser a âncora, inclusive do Noroeste. Sim, eu acredito. Referência para nós. Acredito. Do ponto de vista turístico, do ponto de vista cultural, enfim, de vários aspectos. Centro de saúde, enfim, uma série de coisas. Agradecer a oportunidade de estar com você aqui, um ex-prefeito que eu acompanho. Não sei se você lembra, estivemos juntos num debate no Padre Melo sobre empreendedorismo. Sim, lembro. Muito tempo atrás, o Diego acho que tinha uns 10 anos de idade. Enfim, muito oportuno. Eu quero dizer para quem está ouvindo a gente que continue acreditando nos bons políticos, nas boas propostas, acreditem na possibilidade de mudança no sistema, por exemplo, nessa cesta de horrores que o Benez narrou. Acredito que é possível ter algo diferente. Existem pessoas do lado de cá, do cenário político, que realmente querem o bem. Existem dezenas de pessoas, talvez centenas em Bom Jesus, que queiram liderar algum tipo de processo político para o bem. Eu escutei esses dias um programa político, a pessoa falou, eu não sou nem da velha política, nem da nova, eu sou da boa. Verdade. Então, assim, às vezes a pessoa fica muito rotulando a nova política não, a gente tem que ser da boa política. Sai do jargão, sempre a prática. Afirmativa, política de resultados. Eu sou assim, quero ser assim para minha cidade e vou continuar sendo assim.
enquanto acreditar na política como um movimento transformador. Obrigado mesmo pela oportunidade mais uma vez. Eu vou agradecer aqui mais alguns que estão conosco aqui: Juliano Diamantino, Vânia de Cássia, Marley Carneiro. Muito obrigado aí pela sua participação e todos que aqui participaram. Concluindo, Vamos lá. Aproveitar a oportunidade que a Merle está aí ao vivo, nós vimos. Ó, Merle, não esqueci, tá sendo do meu pudim, tá? Ela está prometendo esse pudim para mim tem 6 anos. Eu acho que ela não sabe fazer pudim, entendeu? Mas uma hora ela vai ter que, pelo menos, comprar na padaria esse pudim. Esqueci não, Merle. Veja bem, é isso mesmo, né? Aproveitando um gancho no que você estava falando aqui em relação ao Bom Jesus, que não é um meio político no qual eu conheço, né? Eu espero que Bom Jesus possa encontrar seu caminho, né? Sobretudo os nossos trabalhadores da prefeitura. Eu acho que é uma classe de funcionários extremamente relevante para a cidade. Sem eles não funciona Bom Jesus, Itabapoana, a Piacá, enfim, não funciona a prefeitura nenhuma. E aproveito, eu faço um apelo, tá, aos gestores, inclusive da minha cidade, né? Valorize os nossos funcionários públicos, né? Porque existe um processo, sabe, que você tem um orçamento na sua frente, né? Você tem a lei de responsabilidade fiscal. Se você tirar todos os pindarucários da prefeitura de acordo político, seja em qualquer lugar, o índice da sua folha vai chegar em torno mais ou menos de 28% a 30%. Que são o quê? São aqueles que fizeram concurso público, que é patrimônio da cidade. Eles têm os seus direitos constitucionais garantidos. Então, quando você é gestor, você tem que atender o quê? É direito. Direito não é o favor. Direito não é deixar para depois. Então, para você dar outros passos no sentido de fazer política, você tem que cumprir com o seu papel ordinário, primeiro, que é identificar se os direitos do nosso funcionário público, da população, está tudo em dia. Porque, né, é injustificável você deixar uma classe de trabalhador, funcionário público, defasado nas suas questões salariais, sem um plano de cargos e salários decente. O ticket de alimentação da EPAK tem 10 anos, eu fui o primeiro prefeito que fez, está R$100 até hoje. Né, os nossos professores desrespeitados, nosso funcionário público, o último aumento que teve, foi eu que dei, olha quanto tempo tem. Então, o que acontece? Se isso é um direito, né, pelo menos para poder sentar e ver, pelo menos o índice inflacionário que correu o poder de compra do nosso funcionário público, como é que isso não pode ser prioridade para um gestor? Então, você tem que atender o seu direito primeiro. Por quê? Porque no momento que você vai cumprir os seus acordos políticos, enchendo muitas vezes a prefeitura de gente que talvez não tenha capacidade de prestar um bom serviço, porque é acordo político, quem está pagando isso? Com os vereadores, né? Quem está pagando isso? A PK, por exemplo, hoje, vou falar da minha cidade, que eu posso falar, como ex-prefeito, como cidadão apecaense, certamente hoje, grande parte do índice da folha do nosso pagamento é nos cargos comissionados. É claro que o prefeito tem que ter um escalão para poder colaborar com ele, mas até que tamanho tem que ser? Como que ele pode optar por uma questão discricionária, para muitas vezes atender acordo político, ou até mesmo compra de voto, e não discute com o funcionário público o aumento de categoria, de direito deles adquirido constitucionalmente? Como é que pode você optar entre um direito e um acordo político? Então, essa é a tragédia que nós estamos acontecendo. Por isso que a Câmara de Vereadores é fundamental, porque um prefeito não pode deixar de compensar os seus funcionários dentro do direito para contratar, por exemplo, igual a PAK, mais de R$300 mil de folha de pagamento em cargo comissionado, que deve estar aí 3,5 milhões, que deve estar aí quase 14 milhões no mandato, entendeu? De dinheiro que podia comprar o remédio, o exame, pagar o salário dos funcionários de forma decente, pagar o ticket de alimentação como todo mundo paga, enfim, de saúde, enfim, e bota isso na conta dos acordos políticos. Está aí a caixa de horrores. Isso está errado, sabe? Então isso precisa ser consertado. Por isso que eu acho, né, que você tem no primeiro escalão e os pontos-chave, quem tem que ter acesso ao poder público tem que ser via concurso público. Porque como que eu posso, como prefeito, entender que você tem o direito de ter um cargo na prefeitura e o Benésio não? Qual o direito de eu fazer isso? Aonde a Constituição me diz que eu tenho o direito de escolher um em detrimento do outro? Por isso que a igualdade, como é que se dá? Por via do concurso público. Se você já tem uma categoria de pessoas contratadas para te oferecer o trabalho, para você te assessorar dentro do que é necessário, você não pode engessar a máquina pública com pouco que tem para investimento ou para contrapartida, para poder atender acordo político. A PAK, por exemplo, virou uma mula sem cabeça.
porque não tem condições de fazer mais nada, a cidade está completamente abandonada, sem suas condições de atender a população. Quando tem alguma coisa, porque é véspera de campanha, o governador do estado manda as coisas para lá. Fora disso, se você tirar a agenda do governo do estado, você encontra uma folha em branco da agenda do prefeito. Enfim, isso serve para todos os municípios que têm esse comportamento. Tirando isso, quero aproveitar a oportunidade de agradecer, né, essa participação aqui. Eu acho que eu aprendi muito com o Sávio aqui hoje, né, essa troca de ideias, essa experiência com o Sávio, que certamente torço para que os ouvintes aqui, né, do seu programa possam também ter aproveitado alguma coisa desse sentido, saber da importância de cada um deles que estão nos ouvindo no processo político. Eles são o detentor do poder, a democracia é isso, o povo que manda, tá certo? Então, espero que Bom Jesus, que a PAK, que a nossa região ABC possa encontrar o caminho da prosperidade. E só vai encontrar o caminho da prosperidade quando debate como esse for mais presente na vida de todos nós, da nossa região. Com um programa como esse, eu te incentivei que você tem que avançar com o seu programa, né, para olhar os bastidores do processo político, fazer os políticos falar. Porque você só conhece a pessoa, porque você não pode, sabe, no processo, te comprar só para aquilo que você fala. Entendeu? Você tem que ver como que você está conduzindo, então tem que sentar aqui, ó, dizer o que ele pensa enquanto vereador, enquanto prefeito, enquanto empresário, como é que está a sintonia da sociedade empresarial com o poder público, como é que está a sociedade, como é que está as escolas, né, como é que estão os professores, como é que está o funcionário público, como é que está a sociedade que recebe o serviço público, se ele está sintonizado com as políticas públicas daquele que é o gestor, que é o representante do povo. Esse é o avanço que nós temos que querer para a cidade. Quem está no poder público não está obrigado, está porque quis. É uma missão. É um papel que ele tem que cumprir em função de fazer o bem, tá certo? Essa é a função do poder público, é fazer o bem para as pessoas, entendeu? Então, muito obrigado, obrigado mais uma vez, agradeço a presença do vereador Diego, desejo ao Diego também que ele tenha sucesso na caminhada dele. O Diego é uma liderança nova que está surgindo aí, cheia de energia, né? Junto lá também com a vereadora, lá que tem trabalhado junto com ele. Não teve coragem de vir, vai vir. Não teve coragem de vir, não, hein? Isso aí, Campos, saúde, paz, Sávio. Tá certo? Tenho certeza. Continua nessa caminhada, que eu vou vir na sua posse aí o mais rápido possível para prefeito de Bom Jesus Itabapoana. Sávio, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja sempre bem-vindo. Betinho, muito obrigado. Aproveitar também e falar para o Cuíca. Cuíca, ó, tamo junto, hein? Isso aí, seja sempre. E a você que está nos assistindo, que nos assistiu, muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Vocês são muito importantes, como o Betinho falou, nesse processo de comunicação, e a nossa proposta é de trazer vários outros, inclusive os empresários do comércio, exatamente, da indústria, lá da zona rural, das associações, dos jovens. Nós vamos fazer muitos outros programas, parabéns, se Deus assim nos permitir. E vai permitir, se Deus quiser. E dê saúde. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram e aqueles que irão nos assistir. Seja sempre bem-vindo e até a próxima semana. Um bom final de semana, uma boa Páscoa para todos vocês. Deus abençoe cada um de nós. Faltou só o Sá trazer o café, né? A próxima.